Se você tem o costume de viver na bagunça, com a casa suja, louça acumulada, quarto desorganizado e coisas escondidas embaixo da cama, pare agora. Isso pode revelar muito mais do que só desleixo. Pode ser o reflexo de uma alma ferida, carregada em desordem espiritual. O que está ao seu redor denuncia o que está dentro de você. Essa é uma verdade que muitos ignoram, mas que o Espírito Santo começou a me mostrar de forma dolorosa. Eu achava que era só preguiça, só desânimo, mas na verdade minha casa estava dizendo em voz alta tudo o que eu insistia em esconder. E quando Deus decidiu tratar comigo, Ele não começou pelo meu coração. Começou pela sala, pela cozinha, pelo meu quarto, porque era ali que meu lixo emocional estava se acumulando. Há anos, eu dizia que estava tudo bem. Sorria nas fotos, mandava a paz do Senhor no grupo da igreja e até postava versículo no status. Mas dentro de mim, uma bagunça crescia todos os dias. E eu fingia que não via. A verdade é que minha alma estava cheia de culpa, cansaço, memórias que doíam e pensamentos que eu não ousava contar nem para mim mesma. Só que, quando a alma fica sobrecarregada, ela transborda e o reflexo começa a aparecer ao redor. Minha casa era o retrato da minha alma. A louça da pia tinha semanas. A sujeira do chão já grudava no pé. Roupas misturadas com papel, poeira nas janelas e um cheiro azedo que eu já nem sentia mais. Um dia eu entrei e vi formigas subindo na parede da cozinha e nem me movi. Sabe por quê? Porque por dentro eu estava pior do que aquela parede. Eu tinha me acostumado com o caos. Tinha me conformado com a confusão. Dizia para mim mesma, é só fase. Quando melhorar, eu limpo. Mas nunca melhorava, porque ninguém limpa um lugar onde perdeu a esperança. E mesmo assim, eu achava que Deus não ligava. Pensava, Deus vê meu coração, Ele entende. Mas aí começou o incômodo. Era como se o Espírito Santo me dissesse, filha, eu também vejo sua casa. E isso que você chama de bagunça é a tradução visível da desordem que você está aceitando viver por dentro. Foi então que lembrei da frase que ouvi de um pastor anos atrás. Quer conhecer uma pessoa? Olhe a casa dela. O Espírito Santo não habita em confusão. Na época, achei radical. Hoje eu sei que era profético. Meu coração estava carregado de coisas que eu nunca tratei. E cada canto da casa parecia carregar um pedaço da minha história que eu evitava encarar. Uma ferida antiga, uma culpa mal resolvida, uma dor que ainda morava em mim. A casa virou caverna. E eu virei prisioneira. Prisioneira de mim mesma. Mas o Espírito Santo não desistiu de mim. Mesmo em meio ao lixo, à sujeira, ao mofo, ele me visitava e começou a sussurrar, de forma cada vez mais clara, eu quero limpar tudo, mas você precisa me deixar entrar nos cômodos que você trancou. Se tem um lugar onde o inimigo adora se esconder, é debaixo do que a gente finge que não existe. E foi exatamente ali, debaixo do tapete da minha casa, que tudo começou a ser revelado. Era um sábado. Eu resolvi, pela primeira vez em muito tempo, levantar cedo e abrir as janelas. O sol entrou, a poeira dançou no ar. E eu senti algo estranho, como se uma presença me observasse. Não uma presença ruim, mas algo que me empurrava a fazer o que eu evitava. Encarar a bagunça. Comecei varrendo a sala, empurrando o sofá, movendo as coisas. Até que levantei o tapete, eu fiquei alguns segundos parada. Porque ali, embaixo dele, tinha mais do que sujeira. Havia papéis velhos, cartas de cobrança, fotografias rasgadas, migalhas, e até um brinco que me lembrou de alguém que me feriu. Coisas que, de certa forma, representavam pedaços da minha história que eu varri e escondi, achando que assim desapareceriam. Mas não desapareceram. O Espírito Santo falou comigo ali, naquele chão sujo. Isso aqui é o que você faz com sua dor. Esconde, varre para debaixo. Mas continua fedendo, continua apodrecendo.
E eu não posso curar aquilo que você insiste em esconder. Foi um soco na alma. Eu olhei para mim mesma e entendi. Cada vez que eu dizia "tá tudo bem", eu só estava empurrando mais lixo para baixo do tapete. Cada mágoa que eu não tratava, cada pensamento que eu ignorava, cada lembrança que eu fingia ter superado, estava ali. Comecei a chorar, um choro pesado, silencioso, doído. Não era só por causa da sujeira, era porque eu entendi que a minha alma estava exatamente daquele jeito, abafada, acumulada, esquecida. E naquele choro comecei a lembrar da vez que fui traída e nunca perdoei, da palavra dura que recebi da minha mãe e que nunca saiu da minha cabeça, da amizade que acabou e eu fingi que não doeu, dos pecados que ninguém sabia, mas que eu nunca confessei nem para Deus. Aquele tapete virou altar. Aquela vassoura virou instrumento de libertação. E o Espírito Santo me disse: chega de cobrir o que precisa ser curado. Eu quero expor para tratar, porque toda ferida escondida se transforma em infecção espiritual. Naquele dia eu prometi, não esconderia mais nada. Mas não imaginava que a partir dali, Deus começaria a me mostrar coisas muito mais profundas. Naquela mesma noite, depois de tanta limpeza e choro, adormeci no sofá, exausta, mas com o coração em silêncio pela primeira vez em muito tempo. E foi ali que Deus me visitou de forma sobrenatural. Sonhei que estava num beco escuro, com muros altos dos dois lados. No final desse beco, uma porta pequena, velha, com ferrugem escorrendo e um cheiro forte de podridão saindo por baixo dela. Havia uma placa em cima com uma palavra que nunca tinha ouvido antes: Monturo. Olhei para aquilo e senti medo. Uma presença pesada estava por trás da porta. E então, uma voz, não era audível, mas era clara dentro de mim, falou: é por essa porta que o lixo da alma entra. E há anos ela está aberta. Acordei suando, com o coração acelerado. Peguei a Bíblia que estava na cabeceira e comecei a buscar. E ali, em Neemias, capítulo 3, encontrei: a porta do monturo era o lugar por onde se retirava o lixo de Jerusalém. Na hora, entendi tudo. Deus estava me mostrando que minha alma tinha um acesso aberto por onde coisas impuras, emoções descontroladas, pensamentos errados e lembranças tóxicas estavam entrando e nunca saíam. Era a tal porta do monturo, um portal invisível, espiritual. Toda vez que eu deixava um pensamento de derrota se alojar, ela estava aberta. Toda vez que eu assistia coisas que alimentavam o medo, a carência, a inveja, ela se escancarava. Toda vez que eu aceitava relacionamentos doentios, conversas impróprias, fofocas, o lixo espiritual invadia. E o pior, eu mesma mantinha essa porta aberta, não vigiando o que entrava na minha mente, não filtrando o que eu escutava, não controlando o que eu falava. Foi um baque, um susto espiritual. Mas o Espírito Santo foi claro naquela madrugada. Você não é um depósito de dor. Você é templo. Mas eu só habito onde há santidade. Está na hora de fechar essa porta. Acordei determinada. Peguei papel e caneta. Comecei a listar tudo que servia como entrada de lixo na minha vida. Pessoas, hábitos, programas, redes sociais, músicas, palavras, até roupas e objetos que carregavam memórias de pecado e dor. Era hora de fechar o acesso. E eu já sabia. Isso não seria fácil, mas era necessário. 2 dias depois daquele sonho, ainda em meio à limpeza da casa e da alma, aconteceu algo que eu jamais poderia prever. Eu estava de camisola, cabelo preso de qualquer jeito, segurando uma sacola de lixo cheia de papéis rasgados quando o interfone tocou. Olhei o visor. Irmã Rosa. Meu coração gelou. Ela era aquela irmã que todo mundo respeita. Sabe aquela mulher de oração que quando passa, o ambiente muda? Sempre tão cheia do Espírito, sempre tão sábia. E eu, naquele momento, não queria que ninguém visse o estado da minha casa, muito menos ela.
Minha vontade foi mentir, dizer que não estava. Mas o Espírito Santo falou firme dentro de mim. Não esconda mais. Abre a porta. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas que estavam há dias molhando meu rosto e apertei o botão para liberar a entrada. Quando Irmã Rosa entrou, ela não disse nada. Olhou ao redor, viu os sacos de lixo, os móveis fora do lugar, as pilhas de roupa, a Bíblia aberta na mesa e meu olhar envergonhado. Ela caminhou até mim e me abraçou. Naquele abraço, algo explodiu dentro de mim. Eu desmoronei. Comecei a chorar alto como uma criança. Chorei por tudo, pela dor, pela vergonha, pelos anos que vivi no automático, pelo abandono, pela solidão que eu tentei disfarçar com religião. Ela me segurou firme e sussurrou no meu ouvido: Deus não tem nojo da sua dor. Ele está aqui, porque Ele quer transformar esse lugar num altar. Depois, ela se ajoelhou no meio da sala e começou a orar. Uma oração profunda, cheia de autoridade, e cada palavra dela parecia arrancar mais um entulho da minha alma. Ela declarou: essa casa será cheia de glória, essa mulher será restaurada, essa história não termina no lixo, vai começar no milagre. Eu só conseguia dizer: amém, amém, amém. Naquele dia, Deus me mostrou que expor a dor na presença certa cura mais do que esconder na solidão errada, e que às vezes Ele manda uma visita, só para confirmar que está tudo sendo visto e tratado. Depois da visita da Irmã Rosa, algo despertou em mim. Era como se Deus dissesse: agora que você abriu a porta, é hora de tirar tudo para fora. E eu levei isso ao pé da letra. No dia seguinte, acordei cedo, amarrei o cabelo, coloquei um louvor de fundo e comecei a limpeza mais séria da minha vida. Mas essa não era só uma faxina da casa, era uma faxina da alma. Fui de cômodo em cômodo e com cada item que eu jogava fora, o Espírito Santo me lembrava de algo que eu precisava liberar. Quando tirei um vestido antigo do guarda-roupa, ele sussurrou: esse foi o dia que você tentou impressionar alguém e se feriu. Perdoa. Ao limpar uma gaveta cheia de cartas e objetos, senti no coração: você guardou essas coisas como lembrança, mas elas são cicatrizes abertas. Desapega. Cada armário parecia conter não só objetos, mas emoções represadas. E com cada saco de lixo que eu levava até a calçada, sentia meu peito ficar mais leve. O mais incrível, eu não chorava mais por dor. Eu chorava por libertação. Era como se a cada passo eu estivesse saindo de uma prisão. E foi ali, no meio da poeira, com as mãos sujas de desinfetante e lágrimas no rosto, que eu entendi: enfrentar o lixo exige coragem, porque muitas vezes o lixo tem nome, tem cheiro, tem lembrança. É mais fácil ignorar do que mexer. Mas o Espírito Santo foi claro: você não é porco para viver na lama. Eu te chamei para andar em santidade. Comecei a orar em voz alta: Senhor, eu lanço fora o lixo da minha alma, eu renuncio o que me contamina, eu fecho as brechas, eu limpo, eu libero, eu entrego. E conforme eu falava, algo mudava no ambiente. Parecia que o céu estava assistindo e dizendo: ela entendeu. Agora sim eu posso habitar aqui. A gente acha que já tirou tudo, que limpou tudo, que resolveu tudo. Até Deus nos mostrar que ainda existem cômodos trancados por dentro da alma. Foi arrumando o armário do quarto que encontrei uma caixa pequena, esquecida no fundo, coberta por uma manta antiga. Dentro dela estavam objetos que, aos olhos de qualquer um, pareciam normais. Um colar antigo, uma foto desbotada, um caderno com folhas rasgadas e, no meio deles, uma carta. Mas eu sabia. Aquela carta era um grito do passado que eu calei, escrita por mim, anos atrás, logo depois de sofrer um abuso que nunca contei a ninguém. Naquela época, ao invés de buscar ajuda, eu escrevi tudo numa folha, dobrei e escondi, e nunca mais toquei no assunto.
Na hora que vi aquela carta, minhas mãos começaram a tremer. Sentei no chão, com a carta nos joelhos, e chorei. Um choro silencioso, profundo, como se algo dentro de mim estivesse sendo aberto à força. O Espírito Santo falou comigo ali de forma clara. Você pediu libertação, mas não dá para libertar quem ainda esconde feridas. Essa é a raiz que você nunca deixou eu tocar. Eu fiquei ali por um tempo, só respirando e ouvindo Deus me trazer à memória momentos que eu enterrei, pessoas que me feriram, situações que me marcaram, palavras que destruíram minha identidade, coisas que eu jurei ter superado, mas que estavam ali, empilhadas dentro de caixas invisíveis dentro de mim. Foi ali que eu entendi. A limpeza mais difícil não é a da casa, é da alma. Porque ela exige enfrentamento, exige coragem para abrir lugares escuros, exige decisão para rasgar cartas antigas e dizer: isso não me define mais. Peguei a carta, olhei para o céu e falei: Senhor, hoje eu entrego. Essa dor não me pertence mais. Eu não sou o que me fizeram, eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Queimei aquela carta. Uma a uma, fui tirando as lembranças daquela caixa, e com cada item lançado fora, senti dentro de mim menos peso, mais cura. Aquela caixa foi a última coisa escondida, e foi também o início de uma liberdade que eu jamais havia experimentado. Depois daquela limpeza profunda, da casa, das lembranças, da alma, entrei num tempo que só posso chamar de quebrantamento. Era como se tudo que estava escondido tivesse sido arrancado, e agora Deus estivesse me preparando para algo maior. Comecei um período de jejum, não porque alguém mandou, mas porque meu espírito pedia isso. Era como se eu precisasse desesperadamente de mais da presença dele. Durante 7 dias, me desliguei das redes, deixei de lado programas e distrações e comecei a buscar. Horas lendo a palavra, chorando em cima da Bíblia, orando com gemidos que nem eu entendia. Deus estava me limpando por dentro, de novo. Mas agora, em áreas mais profundas, mais sutis, onde só o Espírito Santo alcança. No segundo dia, tive um sonho. Eu via minha casa limpa, iluminada, mas ouvia um barulho vindo debaixo do assoalho. Era como se algo ainda estivesse escondido ali. Acordei incomodada e o Espírito falou: agora vamos tratar o que está nas intenções, nos pensamentos, no orgulho, nas raízes invisíveis. Foi nesse tempo que ele me mostrou atitudes que eu justificava, mas que eram pecado. Me revelou vaidade disfarçada de autoestima, orgulho coberto de autodefesa, palavras que eu dizia e achava normais, mas que carregavam veneno. E eu só chorava, porque a dor de ser confrontada por Deus é uma dor que cura. Comecei a fazer orações simples, mas sinceras. Me quebra, Senhor. Me refaz, tira de mim o que não vem de ti, mesmo que doa. E doeu. Foi como uma cirurgia da alma. Cortou, expôs, limpou, mas não deixou cicatriz. Porque onde o Espírito Santo toca, ele também sara. No fim daquele jejum, eu não era mais a mesma. Meu olhar era outro. Meu espírito mais sensível, minha boca mais cuidadosa e o mais forte, minha casa. Carregava paz, silêncio, presença, atmosfera de glória. Porque quando a gente se entrega de verdade, o Espírito Santo não apenas visita, ele mora. Na madrugada do último dia de jejum, fui acordada por algo diferente. Era como se alguém tivesse batido na porta. Me levantei, fui até a sala. Estava tudo fechado, tudo escuro. Mas no meu espírito, algo dizia: hoje é noite de guerra. Voltei para o quarto, dobrei os joelhos e comecei a orar. E ali, no meio da oração, tive uma visão. Vi novamente aquela porta suja, enferrujada, a porta do monturo, mas dessa vez ela estava entreaberta. Do outro lado, sombras tentavam passar. Vozes sussurravam memórias antigas, vozes de acusação, vozes de condenação. O
O Espírito Santo falou comigo com autoridade. Você limpou, mas ainda não fechou, e se não fechar, tudo volta. Entendi naquele instante que a libertação não termina com a faxina. Ela só se completa com vigilância, com posicionamento, com autoridade. Levantei, peguei o óleo que guardava desde o começo do processo e comecei a ungir cada cômodo da casa. Na sala, esse ambiente será cheio da presença. Na cozinha, aqui haverá provisão e gratidão. No quarto, que o descanso do Senhor habite aqui. Na porta da entrada declarei: nenhuma dor, nenhum lixo do passado, nenhum espírito imundo tem mais autoridade sobre esse lar. Está selado pelo sangue de Jesus. Falei em voz alta com firmeza. Essa porta está fechada. Definitivamente. Tudo que era acesso do inimigo está cancelado. Essa casa é templo do Espírito Santo. Naquele momento, algo aconteceu. Senti um arrepio que percorreu o corpo inteiro. Um silêncio tomou o ambiente. Mas não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz, da presença de Deus preenchendo tudo. Ali, ajoelhada com o frasco de óleo na mão, entendi o que muitos nunca percebem. A libertação começa na limpeza, mas se sustenta na decisão diária de manter a porta fechada. Porque o inimigo vai tentar voltar, com as mesmas vozes, com as mesmas lembranças, com as mesmas armadilhas. Mas quem já foi liberto precisa viver como liberto. E quem sabe vigiar, sabe permanecer. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente. Mas não era só uma sensação, era real. Minha casa não era mais a mesma, e eu também não. O ar era mais leve, as janelas viviam abertas, o sol entrava como nunca antes. E o silêncio agora carregava algo sagrado, uma paz que não se explicava, só se sentia. O louvor que antes eu ouvia como fundo, agora se tornava adoração. A Bíblia, que ficava fechada em cima da mesa, agora era fonte de vida. Até as paredes pareciam mais claras. Era como se cada cômodo carregasse a presença de Deus. Pessoas começaram a perceber. Amigas que vinham me visitar diziam: tem algo diferente aqui. E eu respondia com um sorriso: tem sim, aqui tem presença. Aos poucos, minha casa virou um ponto de refúgio. Irmãos vinham para orar, para conversar, para buscar. E cada vez que eu contava o que Deus tinha feito, sentia o Espírito me dizendo: agora você está pronta. Porque sua dor virou ministério, seu caos virou testemunho. Eu olhava ao redor e chorava. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque quem vê só uma casa organizada não imagina o que custou para aquele lugar ser transformado em altar. Não foi só limpeza externa, foi confronto, renúncia, entrega, quebrantamento e uma decisão firme: não voltar para o lixo de onde Deus me tirou. Passei a acordar mais cedo para orar. Criei hábitos que antes eram impensáveis. Comecei a ministrar na vida de outras mulheres e entendi que a libertação que Deus me deu não era só para mim, era para alcançar outros. A casa virou santuário e o meu coração, finalmente, morada do Espírito Santo. Domingo à noite, culto de testemunhos na igreja. O pastor me chamou pelo nome. Caminhei até o altar com o coração acelerado, mas em paz. Eu sabia, aquele momento não era sobre mim. Era sobre o que Deus tinha feito. Peguei o microfone e com voz firme, mas emocionada, disse: há algumas semanas minha casa era depósito de sujeira. Mas o pior lixo não estava no chão. Estava na minha alma. E Deus limpou tudo. Porque onde o Espírito Santo entra, nada fica do mesmo jeito. E comecei a contar. Falei da casa bagunçada, do lixo escondido, dos cômodos trancados, do choro no chão, da carta do passado, do jejum, do sonho, do óleo ungido, da visita inesperada, da oração, da guerra espiritual e do renovo que veio como brisa depois da tempestade. Enquanto eu falava, vi gente chorando, gente sendo tocada, gente se identificando. Pessoas vieram até mim depois do culto dizendo: minha casa está igual,
Minha alma tá assim. Preciso começar essa faxina hoje. E foi ali que entendi. O testemunho não é o fim da história, é o começo do mover. Porque quando alguém tem coragem de mostrar a bagunça que Deus limpou, outros ganham coragem para permitir que Deus limpe também. Hoje, vivo em paz. Minha casa é altar. Minha vida, um campo limpo, pronto para frutificar. Mas jamais me esqueço de onde Deus me tirou. E se posso te dizer algo agora quer conhecer uma pessoa? Olhe a casa dela. Mas quer conhecer a ação de Deus? Olhe o que Ele fez com a minha. Se essa história falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.